Olá, amigos, a paz do Senhor. Dando sequência à nossa série Milagres de Jesus, hoje vamos falar de uma passagem que se encontra em Lucas capítulo 14, versículos de 1 a 6, e trata-se da cura de um homem hidrópico. A hidropsia é uma doença que causa acúmulo de água em várias articulações e em alguns órgãos. Quando essa água se concentra no ventre, nós chamamos de barriga d'água popularmente, mas também pode acometer vários membros e eles tornam-se completamente inchados. E além de dar uma impressão muito ruim, é muito dolorido esse problema e causa muito transtorno para quem é portador dessa enfermidade. E esse texto fala desse homem hidrópico. Hidros, em grego, significa água. Por isso que tem a ver com esse acúmulo de água, porque esse líquido, ele permanece prejudicando a pessoa em vários órgãos e também em alguns membros. E causa muito transtorno, sim. Diz o texto: aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o seu filho ou boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Esse texto cabe várias observações. Era sábado, era o dia que os judeus frequentavam a sinagoga. E Jesus foi convidado para ir comer na casa de um dos principais dos fariseus, o que indica para nós que era um dos líderes, um importante líder entre os fariseus. Também ali estavam escribas, aqueles homens que cuidavam de interpretar e de reescrever a lei várias vezes. Eles conheciam bem a palavra, embora não a praticassem da maneira que agradasse a Deus. E eles guardavam o sábado, e qualquer atividade, qualquer trabalho que se fizesse no sábado era considerado uma transgressão, até mesmo curar, até mesmo libertar, mesmo quando se tratava de fazer o bem ao semelhante, era considerado para eles um trabalho, uma obra. Por isso que eles ficavam de olho em Jesus, eles ficavam vigiando Jesus para poder ter motivos para acusá-lo de transgressão à palavra de Deus. E eles eram peritos nisso, porque eles não davam folga para Jesus. Mas Jesus, até então, havia feito 5 milagres no sábado, e ele faria agora o sexto. E também era a terceira vez que ele comia pão com os fariseus. E comer pão, naquele tempo, era qualquer refeição. Não precisava ser necessariamente um lanche. Qualquer que fosse o horário, qualquer que fosse a refeição, era considerado como comer pão. Isso era algo que fazia sentido para a época. O homem hidrópico, ele estava lá na frente, não tinha como Jesus não vê-lo. A gente não tem certeza se ele foi colocado ali como uma armadilha para atrair Jesus a curá-lo no sábado. Logicamente que aquele homem estava a fim de ser curado. Quem que não quer ser liberto de um problema que talvez há anos aflige, talvez há anos afligisse aquele homem, e ele estava querendo livrar-se daquele mal que prejudicava tanto a sua vida e que era muitas vezes motivo de discriminação pelos seus semelhantes. Porque isso acontecia, havia um preconceito muito grande com as pessoas que eram portadoras de deficiências físicas ou mentais.
Então esse homem estava lá, esse é que é o fato. E Jesus, antes de o curar, ele desafiou os fariseus, que foi bem diferente de quando ele curou a mulher encurvada. Porque lá na sinagoga, quando Jesus curou a mulher encurvada, logo em seguida, os fariseus apontaram o dedo para Jesus e o criticaram por ter curado a mulher no sábado. Antes que ele falasse qualquer coisa, antes que Jesus curasse aquele homem, Jesus os desafia perguntando se era lícito curar alguém no sábado. Eles nada responderam. E também não tinham muito o que falar, porque eles eram testemunha das curas de Jesus. E Jesus os convencia, porque os argumentos de Jesus eram verdadeiros. E no caso da mulher encurvada, Jesus pergunta qual deles que se um boi ou um jumento cair no buraco, eles não iam libertar, não iam salvar aquele animal. Aqui agora, nessa oportunidade, Jesus ainda cala mais fundo, porque coloca o filho como exemplo, o filho ou o boi. Então era para eles pensarem, porque a pessoa, mesmo que seja um bandido, mesmo que seja uma pessoa do mal, ela é boa para os filhos, como Jesus disse: vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Mesmo um bandido, ele protege o filho dele, ele tem medo de que algo aconteça com eles, e ele até mata se alguém prejudicar ou fazer algum mal, porque amar os filhos, proteger e cuidar, isso é inerente do ser humano, independente dele ser convertido ou não, de ser uma pessoa do bem ou do mal, porque isso até a palavra prevê, porque a palavra é verdadeira e fala tudo que concerne ao homem, tudo que diz respeito ao homem, para a vida do homem. E agora ele pergunta se é lícito curar, e eles nada responderam. Eles já estavam sem argumentos, e eles ficaram prestando atenção em como Jesus faria. E como Jesus, cada milagre, ele fez de uma maneira, nesse caso, ele tomou a mão dele, acredito que seja a mão, porque ele tomou, curou e o despediu. Ele despediu o homem porque ele não tinha nada a ver com aquele grupo. Esse homem estava ali para ser curado. Ele não foi um convidado, ele não estava ali entre os convivas para partir o pão, para comer o pão. Não, ele estava buscando por uma cura, e o que tinha de ser feito já tinha sido. Então o Senhor, com muita sabedoria, mandou que ele fosse embora, e ele foi. A isto nada puderam responder. Realmente, eles não tinham mais o que dizer, não tinham mais o que comentar. E a gente coloca na vida prática o que a palavra diz. Quanto ao filho e o boi cair no buraco, qualquer pessoa, um boi que significa, além do sofrimento do animal, um prejuízo, qualquer um, até um judeu que guarda o sábado, se acontecer isso, ele vai livrar o boi do sofrimento e daquela perda. Quanto mais sendo um filho. Eu me lembro quando o meu menino era pequeno, ele tinha uns 7 anos de idade e era bem pequenininho mesmo, ele sumiu um dia e nós procuramos várias horas, perguntamos aos vizinhos, às pessoas que encontrávamos, e ninguém sabia dar nenhuma notícia dele. E nós fomos ficando muito preocupados, porque à medida que o tempo avança, a gente vai preocupando cada vez mais, porque não sabe onde está, se está bem, o que está acontecendo. E o fato é que nesse dia ninguém tinha notícia dele. E quando chegou de tardinha, que começou a escurecer, o medo aperta mais. E a gente pensou em procurar recurso, inclusive buscar a polícia, porque a gente não tinha mais onde procurar, não tinha mais o que fazer. Quando estávamos passando num passeio de uma casa abaixo da nossa, escutamos um sussurro, um gemido que parecia vir da terra. Quando nós olhamos, havia um buraco profundo, tipo esses buracos que fazem na construção quando vão colocar uma pilastra, chama-se tubulão. Tinha um tubulão e meu filho havia caído lá dentro.
Não dava para a gente ver lá de cima, eu só escutava o som, porque como o buraco, na medida que ele foi caindo, foi soltando terra, ele estava camuflado lá dentro. Só via uma cabeça mexendo e uma voz que sussurrava, mãe. E meu marido foi tentar tirá-lo e era impossível pegá-lo pela cabeça, porque não tinha espaço entre a parede do buraco da sua cabeça. Ele teve que puxá-lo pelo cabelo e ele conseguiu tirá-lo. A nossa alegria foi muito grande, primeiro de encontrá-lo vivo e de encontrá-lo também sem nenhum problema. Deus protegeu que ele não teve nem uma lesão física, nem emocional, porque logo ele já estava curado emocionalmente, ele já não falava mais sobre aquele incidente, mas eu tenho certeza que ele sofreu muito lá dentro, primeiro por pensar que será que alguém o encontraria? E nós, naquela fadiga, naquela ânsia de achá-lo, então todos nós sofremos, mas graças a Deus ficamos felizes depois, porque os pais, eles fazem tudo pelos filhos. E se acontecer qualquer coisa, primeiro dói nos pais, porque o amor é muito grande dos pais pelos filhos. E nós temos essa experiência, e quem é pai ou mãe sabe que a gente faz qualquer sacrifício, a gente se sacrifica por eles, para que eles estejam bem, para que eles tenham conforto, para que sejam felizes. E na medida do nosso possível, nós fazemos o melhor. Outra lição que a gente tira aqui é sobre convivência. Porque aqui Jesus está convivendo com os fariseus. Jesus não é inimigo de ninguém, ele é inimigo do pecado. Mas os fariseus eram seus inimigos, porque eles não aceitavam ser Jesus, o Filho de Deus, e por isso eles consideravam Jesus um blasfemo, uma pessoa que blasfemava contra o trono de Deus. Eles não gostavam de Jesus, e para Jesus eles só desejavam a morte. Por isso que eles ficavam atentos, buscando motivos para que Jesus fosse condenado, para que pudesse ser julgado e levado até a morte. E a convivência de Jesus era com todas as pessoas. Ele não discriminava, ele não fazia acepção. Ele comia com os fariseus, ele andava com os publicanos, aconselhava prostitutas, tirava-as do caminho do mal, andava com pecadores, foi considerado como um blasfemador, foi considerado como alguém que tem demônio e também como um beberrão, como um comilão. De todos eles acusavam Jesus por causa das companhias com quem o Senhor andava. Mas o Senhor realmente, para salvar e para curar e para libertar, ele nunca escolheu ninguém. Ele foi e é para todos, independentemente de status, de cor de pele, de condição social. O Senhor não olha para o exterior, ele olha para o coração. E o Senhor dá o exemplo aqui, que a convivência tem que ser com todas as pessoas. E mesmo nós, os crentes, não podemos discriminar. Há aqueles que dizem, eu só convivo com crente, eu só vou à casa de crente, eu só converso com crente. É muito fácil pregar para os crentes, é muito fácil trocar ideias com os crentes, mas nós temos que enfrentar o mundo, nós temos que levar a palavra ao mundo que está faminto, que está sedento da água viva e do pão, que é Jesus. Nós não temos que olhar quem para nós evangelizarmos, para levarmos a palavra de Deus, para falarmos de Jesus, de todos os feitos, de todas as maravilhas que o Senhor faz neste mundo, porque é assim que nós podemos, através do Espírito Santo, levar ao convencimento do pecado, da justiça e do juízo, porque nós não temos essa condição, mas o Espírito Santo tem. O nosso dever, a nossa missão é pregar, é levar o Evangelho a toda criatura, independente de quem seja. Certa vez, um grupo de evangelizadores saíram para distribuir folhetos e foram divididos em duplas. Minha irmã em Cristo e eu chegamos numa esquina onde tinha um bar, e esse bar estava repleto de homens, alguns já embriagados.
E eu a convidei para entrar. Falei, vamos entrar aqui, vamos distribuir aqui. Ao que ela me respondeu, não, em bares eu não entro. Eu falei com ela, então pode deixar que eu vou distribuir. Entrei naquele lugar, todos me receberam bem, receberam os folhetos e quando eu saí do local, eles já estavam lendo. E como não somos nós que fazemos a obra, aquilo ali eram sementes que a gente estava distribuindo. E essa semente, ela pode vir a germinar e crescer e dar frutos. Então nós não sabemos a quem o Espírito Santo vai convencer, e nós temos que levar a palavra através de folhetos, através de tantos recursos que hoje temos para evangelizar, para que as pessoas possam receber a boa palavra, que é agradável, a palavra que ensina, a palavra que exorta, a palavra que convence. Então nós não temos que ter acepção, como Jesus andava com pecadores, ele ensinava pecadores, ele ministrava a palavra de Deus, e tantos que converteram, e até hoje, através da Bíblia, através desse manual tão maravilhoso, nós podemos, usando essas palavras, levando a outras esse ensinamento. Tantas pessoas podem vir a Jesus e se converterem, e arrependerem dos seus pecados e passar a viver em novidade de vida, como aconteceu conosco. Nós também andávamos no pecado e através do Espírito Santo que nos convenceu, um dia nós descobrimos esse Jesus, que é Jesus diferente daquele que o mundo vê, porque é um Jesus que através do Espírito Santo transforma e ama sem medida, que não faz acepção de pessoas, e também nós não devemos fazer para amar e para ensinar e para levar a palavra. Então esse texto fala de relacionamentos e também fala de atitudes. Nós temos que ter atitudes. Não podemos ser pessoas que falam uma coisa e fazem outra, porque nós, como crentes, nós somos observados mais do que qualquer pessoa no mundo. Se uma pessoa no mundo peca e faz algo reprovável, muitas vezes é esquecido logo, mas se um crente que prega a palavra, que procura viver no caminho do Senhor, comete um pecado, porque ninguém de nós está livre, porque somos pecadores, está na essência do ser humano, mas nós procuramos andar com Jesus, andar no caminho correto e pedir ao Espírito Santo sempre que nos fortaleça, nos instrui, nos ilumine e nos ensine, para que cada vez menos possamos pecar, porque somos vidraça e quando pecamos, nós somos muitas vezes estilhaçados, porque as pessoas não aceitam que um crente pise em falso. Somos cobrados constantemente. Como Jesus era vigiado, como Jesus era observado, nós também somos fiscalizados. Então temos que ter muito cuidado com o nosso comportamento, com o que nós falamos, como nós agimos, com o que fazemos, porque nós somos uma testemunha viva de Jesus e nós não podemos envergonhar o Evangelho. Como crente que somos, temos que andar com Jesus, temos que buscar sempre pela palavra, através de jejuns, através de orações que nos mantém conectados com o trono de Deus, onde o Senhor nos ilumina, nos instrui, para que possamos também instruir outros, ensinar a outros, porque o Senhor quer que nós levemos sua palavra, o seu evangelho a toda criatura, não importa quem seja, porque o Senhor não faz acepção para amar. E o desejo dele é que essas palavras cheguem ao coração de outras pessoas e que elas reconheçam Jesus como seu único e suficiente, bastante Salvador, e que aceitem Jesus e que mudem de vida através da conversão. Que nós possamos continuar neste caminho, buscando sempre o bem, não só o bem pessoal, mas de nosso semelhante. E o Senhor é o Deus para todos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor perdoe os nossos pecados, porque assim cremos.
Amém. Amém.